A primeira lei da termodinâmica afirma que a energia não pode ser criada ou destruída. A quantidade total de energia no universo permanecerá a mesma. Já a segunda lei da termodinâmica fala sobre a qualidade dessa energia. Ela afirma que à medida que a energia é transferida ou transformada, ela é desperdiçada. Ou seja, nesse universo organizado, a energia útil sempre tem a tendência de virar inútil. Existe certa polêmica por volta da segunda lei quando o assunto é a evolução de uma ameba para um ser humano. A segunda lei explica de forma clara que a entropia tem a tendência natural de aumentar e não diminuir. Para ser mais didático, entenda a palavra como sinônimo de desordem, degradação, deterioração ou aumento da aleatoriedade. Portanto, a desordem ou degradação aumenta de forma natural e não diminui. Essa desordem é desordem no sentido de divergir e se afastar cada vez mais de seu estado inicial. Por exemplo, um prego no ambiente tem a tendência natural de se enferrujar. Ele se oxida e perde matéria com o tempo, e o óxido de ferro, de maneira nenhuma, formará um prego naturalmente. Se mexermos em uma caixa com bolinhas de duas cores, elas irão se misturar, de tal forma que sua configuração sempre estará mais distante da configuração inicial. O mesmo vale para as roupas ou frutas. Ambas estão sujeitas à degradação, ou à desordem, se distanciando daquilo que foram inicialmente, partindo do mais complexo para o mais simples, e não do simples para o mais complexo. E muitos evolucionistas, percebendo os problemas que a segunda lei traria para a evolução, inventaram a ideia anticientífica de que a segunda lei da termodinâmica, que apresenta o aumento da entropia, se aplica apenas a sistemas fechados e isolados, e nunca a sistemas abertos, dizendo que em sistemas abertos ela diminui. Veja a seguir. Não tem como o caos criar ordem. Tu vê que a ignorância é tamanha, né? Ele está falando provavelmente aí de entropia. Ele nem entende o que é um sistema fechado, o que é um sistema aberto, que a Terra não é um sistema fechado. A Terra recebe energia e tem interações com todos os outros corpos celestes, tem interações aí com o Sol, que fornece energia para a Terra, recebe partículas interestelares, tem variações no seu campo gravitacional, entre outros fatores que interferem nessa condição. Então a Terra não é um sistema fechado. Muito me admira vocês falarem tanto do cara, que o cara é super inteligente, o cara não conhecer nem o básico de física. Tá entendendo? Insinuam que graças ao Sol, a Terra vira um sistema aberto, que diminui a entropia até criar toda a ordem da vida, como se o Sol fosse o criador deles, e fazem uma escolha seletiva de exemplos onde existem máquinas como geladeiras, motores, máquinas moleculares, fogões. Uma visão extremamente limitada e superficial, que não aborda o assunto com profundidade. Mas lembre-se, dizer que a entropia diminuiu não significa dizer que a ordem aumentou, porque entropia é um sinônimo comum de degradação, e dizer que a degradação diminuiu ou que ela ocorre lentamente é totalmente diferente de dizer que ela foi eliminada. A entropia não pode ser eliminada ou destruída. Ela sempre existirá. No máximo, ela pode ser diminuída em alguns casos, mas ainda permanecerá e terá tendência natural de aumentar. No final das contas, a evolução consegue receber nenhuma ajuda da segunda lei da termodinâmica. Existem 3 sistemas conhecidos: sistemas abertos, fechados e isolados. Normalmente, quem defende a evolução costuma confundir sistemas fechados com sistemas isolados, e pelo visto, isso é bastante comum em sites evolucionistas. Ou seja, quem apresenta essa confusão revela sua própria ignorância sobre o assunto. Um sistema aberto
permite a transferência de matéria e energia com o seu meio. Uma panela sem tampa é um bom exemplo. Ela recebe calor e libera calor. As plantas são um sistema aberto, pois recebem a água e a luz do sol e possuem fotossíntese. Mas se eu manter a água e a luz do sol e trocar apenas a planta por um rolo de papel higiênico, o sistema continua sendo aberto. A troca de matéria e energia com o meio ainda continuará, mas por não existir um mecanismo no lugar da fotossíntese que transforme tudo isso em trabalho útil, ela se desintegrará. Conseguiu entender onde a analogia evolucionista falha ao apelar para sistemas abertos? Fechaduras e pregos enferrujados expostos ao meio ambiente também são sistemas abertos, pois recebem energia da luz do sol, aumentando assim a temperatura e trocam matéria com o seu meio graças à oxidação do ferro ou pelo contato com a chuva. Esse é um bom exemplo de sistema aberto dentre vários, onde existe o aumento da entropia e onde a energia térmica, por mais que esteja presente, não é útil. Quer mais um exemplo? Uma roupa pendurada no varal. Ela receberá energia do sol, será molhada pela chuva e secará novamente. Faça esse teste e veja se sua roupa pendurada no varal, durante muitos dias, ficará mais nova do que quando ela foi comprada. Um sistema fechado permite apenas a entrada de energia, mas não de matéria. Um bom exemplo seria uma lata qualquer de supermercado. Ela não vai perder nada do que está dentro, mas a temperatura pode variar. O mesmo acontece com uma garrafa de água fechada. A água pode evaporar, mas não vai sair para fora. O planeta é um ótimo exemplo de sistema fechado. A Terra recebe energia do Sol, mas não troca matéria com o universo. Uma troca de matéria entre a Terra e o universo é bastante insignificante, de tão pequena que é, que não chega ao ponto de ser considerado um sistema aberto. É amplamente aceito e reconhecido que a Terra é um sistema fechado, mas por incrível que pareça, ainda existem alguns por aí que acreditam que a Terra é um sistema aberto e fazem uma tempestade em um copo d'água por coisas insignificantes, como micrometeoritos, que entram ou são destruídos na atmosfera da Terra, ou algo minúsculo desse tipo. Um sistema isolado é aquele que não troca matéria nem energia com o seu meio. Um bom exemplo é o copo térmico, que armazena o alimento e não permite que o alimento perca temperatura. Outro exemplo seria a caixa térmica, com cubos de gelo, que não permite a saída de gelo nem a troca de calor com o lado exterior. Vale lembrar que não existem sistemas fechados ou isolados perfeitos, pois todos estão sujeitos a alterações mínimas ou insignificantes, como algumas moléculas, que são irrelevantes para mudar a essência de todo o sistema. Um professor evolucionista, usando uma analogia limitada, tenta defender a evolução da segunda lei da termodinâmica. Veja o que ele diz. Os seres vivos podem diminuir ou manter constante sua entropia por expor entropia para o ambiente. Um refrigerador, para dar um exemplo de sistema não vivo, é um sistema que também diminui localmente a entropia e não viola a segunda lei da termodinâmica. Desta forma, a segunda lei da termodinâmica não invalida o darwinismo. É mesmo um raciocínio ingênuo. Já mostrei que esse apelo a sistemas abertos, como o salva-vidas da evolução, é algo totalmente ingênuo, pois existem sistemas abertos que se degradam, que ainda mantêm um aumento significativo da entropia, como uma roupa por longos dias no varal, ou uma cadeira de madeira exposta ao vento, ao sol e à chuva. Alguns sistemas abertos mantêm seu aumento de entropia, e outros mantêm a diminuição. Normalmente, os evolucionistas costumam apelar para sistemas abertos que possuem mecanismos sofisticados, como árvores, que também são feitas de madeira,
mas que possuem a fotossíntese para se beneficiar do sol e da chuva, diferente de um pedaço de madeira qualquer jogado no meio da rua, que já não possui a fotossíntese, mas que ainda é exposto a um sistema aberto, e apresentam a célula como um sistema aberto que possui suas máquinas moleculares que trocam solutos e água com o seu exterior, insinuando que a desordem não está aumentando porque a vida está se mantendo organizada. Portanto, a segunda lei não pode se aplicar à evolução, porque máquinas mantêm a ordem da vida. Ou seja, eles usam máquinas para explicar a origem das máquinas e vida para explicar a origem da vida. Eles apenas confirmam a lei da biogênese quando usam esse raciocínio simplista, nessa visão de mundo limitada que eles têm, nessa mente presa em uma caixa. Eles não percebem algo simples que revela sua ignorância. Entenda o seguinte: na segunda lei da termodinâmica é abordado a entropia e a energia. A entropia sempre aumenta ao mesmo tempo que a energia útil sempre diminui. A transformação de energia útil em inútil é o aumento da entropia, ou a deterioração. A luz elétrica é uma energia. Se ela for ligada a uma máquina, ou seja, a uma geladeira, essa energia será direcionada para o mecanismo, e a geladeira esfriará o seu interior, diminuindo a entropia graças a essa energia direcionada. Foque um pouco nessa palavra. O mesmo ocorre com as plantas, que direcionam a energia do sol graças aos seus mecanismos internos, que transformam isso tudo em alimento para o seu crescimento e manutenção. Mas esse trabalho, essa diminuição da entropia, só ocorre se a energia for direcionada. A energia não direcionada, ou seja, a que não possui esses mecanismos de conversão, em si mesma acaba sendo inútil, e contribui para o aumento da energia inútil. E a entropia também é aumentada pelo acúmulo de energia inútil. Por exemplo, voltando à geladeira, se a energia fosse conectada ao cubo de gelo no freezer e não no cabo da geladeira, essa energia estaria presente, mas não seria direcionada. E essa energia não direcionada provocaria o processo contrário. Ao invés de congelar a geladeira, esquentaria e estragaria o que estivesse no seu interior. Se agarrarmos um galho de árvore e jogarmos no chão, sem plantar ele, o sol e a chuva só ajudariam na sua degradação, pois ele não possui mais essa capacidade de direcionar a energia. Portanto, esse acúmulo de energia não direcionada só aumentará a entropia ou a desordem. Mas esse galho continua sendo um sistema aberto. E se pegarmos uma célula e tirarmos o DNA, ela ainda terá troca de água e soluto com o seu exterior, mas não conseguirá direcionar essa circulação toda, pois o sistema de controle foi retirado. Portanto, essa troca de matéria e energia não irá garantir a ordem do sistema. O que irá garantir é a presença do mecanismo que direciona tudo isso de forma organizada. Sem o mecanismo certo para aquele processo, o sistema aberto tenderá à desordem. Vocês conseguiram entender o tão ingênuo e ignorante que é o argumento evolucionista para anular ou se salvar da ação da segunda lei da termodinâmica? Pensar que basta ter a troca de energia e matéria para a entropia diminuir é algo bobo demais. Em sistemas simples como poças de água esquentando e diminuindo de temperatura, até que vai. Mas nós estamos falando sobre vida, e vida depende de máquinas, e não basta existir energia. Se a energia não for direcionada, ela será inútil, e sendo inútil, só aumentará a entropia. E para existir energia direcionada para a vida, só existindo máquinas moleculares específicas para funções específicas, não existem mecanismos naturais
fora das nanomáquinas que gerem outras máquinas moleculares. O processo espontâneo é a desordem. Não existem mecanismos que direcionem a energia do Sol para criar máquinas moleculares e, no final, a vida. No mínimo, de forma mais fácil podemos concluir que a origem da vida a partir da não-vida, a abiogênese, que é ensinada nas salas de aula, é um mito. É impossível, ela contraria a segunda lei da termodinâmica. E entre uma hipótese e uma lei, eu fico com a lei. E em seguida, podemos concluir que a teoria da evolução, que sustenta uma narração que transforma uma ameba em um ser humano, contraria a segunda lei da termodinâmica, pois são necessários mecanismos que direcionem a energia em trabalho útil, mas não existem mecanismos que criem novos mecanismos espontaneamente. O espontâneo está a favor da deterioração. Quando o assunto é seleção natural, em nanomáquinas, a seleção natural selecionará o processo mais espontâneo, ou seja, a deterioração de nanomáquinas, o aumento da entropia. E o cenário da evolução fica pior ainda, porque a diminuição da entropia em hipótese alguma criaria nova informação, novas instruções armazenadas no DNA, pelas quais os seres vivos se desenvolvem e reproduzem. A origem da informação ainda permanece como uma barreira para a evolução, mesmo em sistemas abertos, pois ela não é gerada pelas propriedades químicas ou físicas ou qualquer lei natural. Ela é apenas o produto final de uma série de decisões de uma mente inteligente. Nesse relato fictício da evolução, que laboratório nenhum foi capaz de acompanhar, no máximo, a explicação que eles podem dar para a origem de novos órgãos e mecanismos é a sorte. Quando não existe nenhuma explicação detalhada e realista, o que sobra é a sorte, que é nada mais do que o acaso, processos aleatórios que possuem nenhum propósito. E a sorte não é algo científico. Você não pode reproduzir a sorte de outro em um laboratório diferente, esperando que o mesmo resultado em um se repita em outro. Se apoiar na sorte é dizer que não possuem nenhuma explicação do porquê aquilo aconteceu. Mas como eles pressupõem apenas evolução, dizem que aconteceu e foi a sorte, e esperam um dia em que a sorte possa ser explicada cientificamente. Porém, sendo realista e não dogmático, nós enxergamos máquinas que possuem design, com controles de qualidade, manutenção, sistemas de transporte, mais completa do que uma fábrica. Ou seja, diferente dos evolucionistas, que só pressupõem evolução para logo concluir apenas em evolução, fazendo essa ciência com um início enviesado e não neutro, como os pais da ciência faziam. Nós do design inteligente, ao invés de analisar o mundo tapando propositalmente um olho, analisamos usando os dois olhos da ciência, causas naturais e causas inteligentes. Buscamos estar do lado da verdade e não queremos que a verdade fique do nosso lado, custe o que custar, como fazem alguns. E com base nesses sinais de inteligência da vida, podemos concluir racionalmente e espontaneamente em uma origem intencional, planejada e não acidental, sendo o produto final das decisões e previsões de um designer, um projetista, e não resultado de um sol sortudo que emprestou sua energia para a Terra, sem saber que ela seria inútil em um mundo sem vida.